sucessão na Prefeitura de Campina Grande é o tema principal do bloco político de hoje, aqui no Itararé Notícias. Arimatea Souza, começa a chegar a hora das definições aqui na Prefeitura, aqui em Campina Grande, na política local. Boa noite. Pois é, boa noite, Anchieta, boa noite, Mônica, boa noite, telespectador. Invertendo aquele ditado sempre habitual na política, nessa fase, quem tem prazo tem pressa. E uma das definições diz respeito ao secretário de Saúde do Estado, o médico Geraldo Medeiros. Ele que é filiado ao PSB, ele entrou no partido antes dessa confusão toda que é vivenciada pela legenda socialista desde o ano passado, e aguarda uma sinalização do governador João Azevedo com relação à troca de partido, e aí vai um pouco já na direção do Cidadania, que é o novo partido de João Azevedo, mas tem uma outra sinalização que Geraldo Medeiros aguarda, que é lançar-se candidato à Prefeitura de Campina Grande com o apoio do governador do Estado. Ele falou à TV Itararé essa semana, situando como é que está o seu estado de espírito para disputar a Prefeitura e como é que está o encaminhamento em termos de grupo político. Vamos conferir. Fazemos parte de um grupo, né, do governador João Azevedo. Eu sou filiado ao PSB já há muito tempo e ainda não tem uma definição, está totalmente indefinido o quadro político. O governador se filiou ao Cidadania, brevemente isso no espaço aí até porque já existe a janela partidária, né, nós teremos um movimento aí de filiação e provavelmente um evento para que todos se mostrem o seu desejo de ocupar o Partido da Cidadania, que haverá um fluxo, a tendência é essa, o governador se filiou, um fluxo grande de prefeitos, não? E de asseclas do governador no sentido de se filiar à cidadania. O gestor público, ele quer uma única coisa, que seu trabalho seja reconhecido. E a sociedade campinense tem reconhecido o trabalho que a gente desempenhou no Hospital de Emergência e Trauma e agora na Secretaria Estadual de Saúde. Isso nos gratifica, né? E somente o governador, juntamente com os partidos aliados, é que vão definir. O senhor continua pré-candidato a prefeito de Campinas e, se sim, em quais condições? Olha, é uma possibilidade, né? Mas é isso que eu digo sempre. Eu estou exercendo uma secretaria que, na minha ótica, é a secretaria mais complexa do Estado, principalmente na situação em que eu assumi a secretaria, né? O ano de 2019 foi dificílimo, realmente. Nós tivemos 2 OS quebradas que deixaram 4, 5 meses de servidores atrasados, mesmo ela recebendo dinheiro. Foi feito repasse para as OS e esses repasses foram confiscados por débitos em outros estados. E você imagina a dificuldade que o gestor público tem de pagar 2 vezes. Quer dizer, nós fizemos o repasse, não devemos nada às OS, e eles foram confiscados. E os servidores, 4, 5 meses atrasados. Então, uma série de preocupações no ano de 2019, e agora também com essa PB Saúde. É uma secretaria que lhe envolve totalmente, não? É um cargo de confiança e somente o governador, seria até deselegante da minha parte perante o governador, está me manifestando aqui num cargo tão complexo e de tanta responsabilidade. Mas assim, eu não tive a pretensão que o senhor se lance candidato aqui, não. A minha pergunta foi no sentido, o senhor alimenta o desejo de colocar o seu nome ao crivo do eleitorado de Campina Grande, ou isso se daria tão somente se fosse uma missão confiada pelo governador? O que eu acho é o seguinte, é que o governador, juntamente com os partidos aliados, é que tem de definir. Agora, o meu nome é uma possibilidade, até porque a gente recebe continuamente manifestações da população campinense que clama por um novo direcionamento na política da cidade. Passando a régua, ele é candidatíssimo, só depende do sinal do governador João Azevedo.
Pois é, acho que não resta muita dúvida depois dessa entrevista não, né, Ari? Ari, continuamos nesse assunto, nessa temática, né? Você conversou com outro postulante ao cargo de prefeito de Campina Grande com situação ainda indefinida, né? Pois é, Bruno Cunha Lima, ex-deputado. Mas eu queria fazer só situar um pouquinho dois aspectos que me parecem importantes. Primeiro deles, Bruno era chefe de gabinete até o final de dezembro, começo de janeiro, do prefeito Romero Rodrigues, deu uma sumida aí do noticiário político e, noutra perspectiva, o prefeito Romero Rodrigues esteve reunido esta semana em Brasília com o ex-senador Cássio Cunha Lima e definiram a contratação de pesquisas, 2 pesquisas com um pequeno intervalo de tempo, para tirar a pulsação do eleitorado campinense em relação às alternativas que o grupo governista tem em Campina para as eleições deste ano. Pois bem, independentemente dessas decisões de Cássio, de Romero, do grupo governista, Bruno Cunha Lima disse com todas as letras que será candidato a prefeito de Campina Grande. Ele, que estava sumido, evitando entrevistas, falou ao Itararé Notícias sobre como é que está conduzindo aí esse seu desejo de ser prefeito da cidade. Vamos conferir. Esses últimos dias em que, inclusive, sintomaticamente, eu fiz uma opção de sair do foco, do centro do debate público e que preferi ter as minhas conversas, os diálogos aqui fora do ambiente público do debate da política, eu tive bastante tempo para conversar e chegar a uma conclusão que sim, eu sou pré-candidato a prefeito e que agora o meu dever de casa é viabilizar isso, conversando com os partidos que formularam convites ou que colocaram as siglas à disposição dessa composição e, claro, conversar com as pessoas que fazem Campinas, seja no ambiente político, né, com os partidos, os líderes, os que têm mandato, seja principalmente no ambiente da sociedade civil, né, empresários, comerciantes, a universidade, enfim, esses aspectos todos que estão sendo levados em consideração. Então, a decisão da pré-candidatura, sim, está tomada e a partir de agora, que a partir de hoje é contagem regressiva para o prazo final do anúncio das filiações, nós vamos intensificar a viabilização dessa candidatura. E qual é a sua avaliação sobre o processo de discussão e de condução desse processo no agrupamento que o senhor integra? Olha, os debates internos ainda não foram intensificados, sendo bem sincero. O que tem acontecido são conversas espaçadas das pessoas que fazem o próprio grupo, mas eu acredito que, assim como o prefeito disse nas últimas declarações que deu, que após o carnaval, depois que o carnaval passasse, esses debates iriam ser intensificados e eu acredito que vai ser inclusive a oportunidade de eu poder mostrar aquilo internamente, aquilo que eu defendo, aquilo que eu acredito, para que uma vez exposta a modalidade de administração e de política, que é aquela que eu defendo não só para a eleição, mas para a administração, se o grupo julgar conveniente, se o grupo julgar oportuno a minha candidatura e merecer o apoio, nós vamos entrar nesse debate aí para, enfim, fazer a costura e a colocação necessária para se colocar o time em campo. Ou seja, passando a régua no que disse Bruno, ele não sabe quem vai apoiá-lo, nem por qual partido vai disputar esse ano, mas que é candidato de qualquer jeito a prefeito de Campina. É a única certeza que ele tem, né? Que é candidato. Bem, agora hora de chamar Napoleão de Castro com as informações direto de Brasília. Meu abraço a vocês, cumprimentos aos telespectadores do Itararé Notícias nesta noite de quinta-feira. Voltando de Brasília, no acompanhamento político aqui direto da capital federal. Ontem o Congresso ratificou os vetos presidenciais do presidente Jair Bolsonaro em cima da proposta do chamado orçamento impositivo. Fica tudo como estabelecido anteriormente nas regras de distribuição das emendas parlamentares em todo o país. E ontem também foi instalada a Comissão de Reforma Tributária, que tem o senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, como presidente. Nós acompanhamos a entrevista coletiva do senador e ele deu detalhes dos trabalhos a serem desenvolvidos a partir de agora. Na realidade, a Câmara já fez muitas audiências públicas e o Senado também. Não tem sentido repetir todas. Nós vamos ouvir
um representante do governo federal, que é o próprio ministro, que será convidado com a Receita Federal. É uma audiência pública para ouvir os desafios do governo federal, dos governos estaduais, que são os secretários de Fazenda, o CONFAZ, dos governos municipais, das entidades privadas, das confederações. Vamos ouvir também do setor de tecnologia, porque a reforma tem que ser tecnológica. E vamos ouvir também, por sugestão do senador Tasso, aqueles que operam direito tributário. O governo já apresentou diversas propostas. Eu mesmo já acolhi algumas em meu relatório aqui na proposta do Senado. O governo vai apresentando conteúdos. O fato do governo ter apresentado uma proposta formal foi combinado com o Senado Federal, porque senão, em vez de duas, teriam 3 propostas. E aí complicava muito mais para poder equalizar um texto só. Quem falou com a nossa reportagem também com exclusividade foi o relator da comissão, que é o paraibano, o deputado Aguinaldo Ribeiro. A expectativa é que a gente tenha num curto prazo uma discussão profunda sobre o tema, afunilando esse debate e tendo convergência para termos um texto base que vá para a comissão especial e que lá a gente possa votar uma reforma tributária que seja mais justa para a população, mais simples, que seja mais clara para as pessoas e que faça cada vez mais o setor produtivo brasileiro ser competitivo, que é isso que nós queremos e desejamos. E também ter um sistema mais justo onde quem paga imposto seja quem ganha mais, quem paga mais é quem ganha mais. E não hoje, que é como funciona no Brasil, que é quem ganha menos paga mais. É esse equilíbrio que nós vamos buscar na reforma tributária. Então aí, o presidente da comissão e também o relator da Comissão de Reforma Tributária, principal tema que começa a ser debatido aqui no Congresso Nacional. De Brasília, Napoleão de Castro, exclusivo para o Itararé Notícias. 2 destaques adicionais do Distrito Federal. O primeiro deles, o Superior Tribunal de Justiça recusou hoje o pedido dos advogados do ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, para a retirada da tornozeleira eletrônica. Só situando, após obter a confirmação do habeas corpus, ou seja, a confirmação de que responderá à Operação Calvário em liberdade, foram baixadas algumas medidas complementares por parte do Superior Tribunal de Justiça e delegado ao relator do caso na Paraíba, o caso envolvendo a Operação Calvário, o desembargador Ricardo Vital de Almeida, a adoção adicionais de medidas complementares. E ele optou, às vésperas do Carnaval, de determinar o uso de tornozeleira eletrônica por parte de Ricardo Coutinho. Esses advogados recorreram dessa decisão ao STJ, mas não lograram êxito e Ricardo vai ter que continuar usando esse monitoramento que é feito em quem é investigado pelo Poder Judiciário. E hoje, um balanço divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral praticamente arquivou a possibilidade de o presidente Jair Bolsonaro participar com a sua nova legenda, o Aliança pelo Brasil, do processo eleitoral deste ano. Um partido político, um dos pré-requisitos para um partido ser registrado no país é obter a subscrição de 492 mil pessoas, eleitores. E o balanço de hoje divulgou que apenas 7.298 eleitores estão devidamente credenciados nas listas já encaminhadas à Justiça Eleitoral para abonar a criação desse novo partido. Dos nomes, das subscrições que foram enviadas à Justiça Eleitoral, mais de 15 mil foram consideradas inaptas. E o prazo para se atingir essas 492 mil assinaturas é o dia 4 de abril, ou seja, menos de um mês, e não vai dar tempo. A Aliança pelo Brasil certamente não disputará as eleições municipais. Acho até que é uma estratégia do presidente, uma boa desculpa, um bom pretexto para não participar ativamente enquanto partido político das eleições deste ano. Mary, boa noite. Boa noite.